Eu gostaria que nós saímos aqui hoje entendendo que a coisa principal da Páscoa, nós não vamos achar somente na morte de Cristo, mas a morte de Cristo combinado com a sua ressurreição, que faz a Páscoa hoje. Eu quero hoje à noite tentar explicar a raiz da Páscoa, a primeira Páscoa e a razão por que tem que ter Páscoa. Algumas semanas atrás, na nossa escola, a irmã Luciana, ela me perguntou para fazer uma lista dos símbolos da Páscoa, para ela fazer coisas da escola e passar para os pais. E eu estava pensando, escrevendo toda aquela coisa que entra na sua cabeça quando pensa sobre Páscoa, né? A cruz, o sepulcro, ressurreição, ovos de chocolate, as coisas bíblicas mesmo, né, que você pensa. E eu falei do cordeiro, mas em preparando mais uma vez para esse estudo, eu acho que é óbvio que o símbolo da Páscoa é o cordeiro. Se nós podemos sair aqui hoje lembrando essa parte importante, que o símbolo da Páscoa que deve estar em nossos corações é o cordeiro. Eu vou explicar mais por quê. No livro de Apocalipse, se quer abrir a sua Bíblia para esse livro, o último livro da Bíblia, e nesse livro, Deus conta a história, quer dizer, o fim da história. Não somente o fim da história de Cristo, o fim da história do ser humano aqui na Terra, é o fim da história. Não vai ter mais história, porque tudo vai ser lá no futuro, onde não vai ter escrito nada mais, não vai ter mais tempo, vai ser eternidade. Então, o Apocalipse conta realmente sobre o fim da história e conta sobre a vitória de Deus sobre Satanás, a vitória de Deus sobre o pecado e a vitória de Deus sobre a morte, os três inimigos do ser humano: Satanás, pecado e a morte. E a Bíblia no final, no último livro, conta em detalhes como Deus em Cristo vai vencer esses inimigos. E é incrível que no Novo Testamento a palavra cordeiro está escrito 32 vezes, porque está repetida lá nos evangelhos, falando sobre o cordeiro. Mas no livro da vitória, no último livro que conta sobre a vitória de Cristo, é mencionado 29 vezes. Obrigado. 29 vezes. No último livro da Bíblia, descreve Jesus Cristo, o vencedor, o Rei dos Reis, como o Cordeiro. Começando no versículo capítulo 5 e terminando em capítulo 22. Só fala de Jesus, sobre o Cordeiro. Esse é o nosso símbolo, o Cordeiro. O símbolo do Cordeiro de Páscoa é puro, inocente, imaculado e sacrificado. A descrição de Cristo no Novo Testamento, especialmente no Apocalipse, quando descreve Ele, a Bíblia descreve Ele como o Cordeiro morto, que ressuscitou. Quando nós pensamos, imaginamos o símbolo da Páscoa, e o símbolo sendo esse Cordeiro de Deus, nós não devemos somente imaginar aquele cordeiro, aquele animal bonitinho, mas aquele animal bonitinho, mas cheio de sangue, cheio das manchas e as marcas da morte, mas que é vivo. Isso é Cristo. Ele vai permanecer com essas marcas
pela eternidade, para sempre nos mostrar o que Ele fez, para garantir a nossa salvação eterna. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. A Bíblia fala uma coisa interessante. Está falando sobre os inimigos ainda, nesse capítulo. Está falando depois arrebatamento de todos os salvos na terra. E quem vai estar nesse momento, no capítulo 13, ainda na terra, são todos que rejeitaram Deus, todos que rejeitaram o Evangelho, todos que rejeitaram Jesus Cristo, enquanto tinha tempo para receber Ele como Salvador. Eles vão permanecer e vão passar pela aquele grande e terrível tribulação, onde a ira de Deus está julgado nessa terra. Ele está descrevendo as coisas que estão acontecendo, como todos esses moradores na terra vão adorar a besta, que é o poder de Satanás. Mas olha o versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Pense nisso. A Bíblia nos diz que Jesus, Ele é esse Cordeiro. E Ele foi morto desde ou antes que Deus criou esse mundo. A crucificação de Cristo não aconteceu porque homem morreu, ou homem pecou, e Deus tinha que inserir outro plano para a redenção. Antes que Deus criou o mundo, Ele já sabia que a sua criação, o homem criado segundo a sua própria imagem, ia rebeliar contra Deus e pecar, e para redimir esse homem, Jesus teria que morrer. Deus já sabia disso. Então a pergunta que nós sempre temos é por quê? Por que Deus continuaria no seu plano, sabendo que antes da criação do homem, que teria que passar por todo esse sofrimento? Por que Ele fez isso? Olhando agora para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9 também fala sobre essa. Começando agora em versículo 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos seus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, Ele apareceu uma vez por todos no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardem. Ele foi como o Cordeiro, morto antes da fundação desse mundo,
Mas ele não morreu fisicamente na cruz até o fim dos tempos. Nós estamos nos fins dos tempos. Nos fins dos tempos começou com a pregação do Evangelho de Cristo. Estamos 2000 anos aí, agora nos últimos tempos. E nesses últimos tempos, 2000 anos atrás, Jesus veio para realmente, pessoalmente, cumprir o que ele já sabia que ia acontecer antes da criação do homem. Mas ainda tem aquela pergunta: por quê? Se você vai fazer alguma coisa, criar alguma coisa, que você soubesse antes que criar, que ia só dar problemas para você, você ia criar de qualquer jeito? Não. Mas por que Deus fez isso? Realmente é bom pensar nisso. Que tipo de Deus nós temos, que sabendo tudo isso, Ele escolheu ainda criar o homem para colocar nessa terra. Deus não precisa de homem, nunca precisou. Deus é nosso El Shaddai, Ele é todo suficiente. Ele não precisa de ninguém, Ele não precisa de nada, Ele não precisa de companhia, Ele não precisa o homem amar a Ele. Ele é completamente, 100% suficiente. Ele não precisa de nada. É difícil entender o porquê Ele criou este mundo para ver sua criação o desobedecer, rebeliar, blasfemar, odiar e tentar te derrubar e destruir. Eu fico pensando, o que aconteceu com essa raça humana? Olha em Gênesis, abre sua Bíblia para Gênesis. Gênesis capítulo 1, primeiro capítulo na Bíblia. O que aconteceu com o ser humano que Deus criou? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, em todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais com alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. E a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Deus preparou uma terra perfeita, um lugar perfeito para nascer a sua criação. Quantas vezes, essa demonstra um amor. Quantas vezes que nós que vamos ter criança, enquanto estamos esperando o nascimento da criança, nós vamos em nossas casas e nós vamos preparar um lugar, um quarto, nós vamos pintar. Na hora que nós sabemos que é menino, nós pintamos o quarto rosa. Esse não é rosa, isso é salmão, tá? Rosa, azul, e nós vamos comprar as coisas e preparar um lugar melhor possível para colocar essa criança que nós nem conhecemos, mas estamos esperando. Não é Deus que fez isso? Ele orou para tudo que Ele fez para colocar
esse homem que ele fez na sua imagem, ele fez, isso é muito bom. Romanos capítulo 3, começando no versículo 11. Mesma criação. Vamos começar no versículo 10. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nem um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. O que aconteceu? Entre Gênesis 1, em que Deus criou o homem e falou: tudo é muito bom. E Romanos capítulo 3, não tem ninguém bom. E não é que eles não são simplesmente não bom, eles são horríveis. O ser humano sem Deus. O que aconteceu? Nós sabemos que é pecado. O pecado começou no jardim, o pecado cresceu, o pecado multiplicou, o pecado transbordou na sociedade humana, em cada país, cada cidade, cada família, cada pessoa, em você e na minha vida. O pecado está vivo em todos os lugares. Até em capítulo 3, o Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas aquela pergunta, antes da criação, Deus já sabia disso. Isso não foi um surpresa. Deus já sabia. O Jesus tinha que ser morto, já sabendo que ia ter todo esse problema. Ele nos criou ainda para demonstrar a sua paciência, misericórdia, justiça, amor e o seu poder para transformar vidas. Pessoas, como estão descritos em capítulo 3 de Romanos, para ser servos da justiça, amigos de Deus, irmãos de Cristo. Essa somente pode acontecer porque Deus ainda criou o homem. Ele se mostrou acima de qualquer outra pessoa, outra imagem que nós podemos ter de amor, de bondade, de justiça e todos os atributos de Deus. Ele mostrou tudo isso na escolha dele de ainda criar o ser humano. Ele disse para Adão e Eva, depois da sua criação: tudo é muito bom. E um dia quando você está diante de Deus, e você está lá para receber o seu julgamento, por causa desse amor, por causa desse poder de Deus, para transformar a sua vida, daquela descrição em Romanos, para outra pessoa, você pode ouvir Deus falar a mesma coisa. Ele pode declarar: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe na alegria do Senhor. Somente Deus pode não modificar, mas transformar um ser humano tão errado, tão pecaminosa, tão mal contra ele, para a mesma pessoa de Adão e Eva.
antes do pecado. Mas para isso acontecer, teve que passar pela a Páscoa. Para isso acontecer, tem que acontecer duas coisas. A primeira coisa, o pagamento do seu pecado tem que ser feito, e a sua fé e obediência no plano de Deus tem que acontecer. Vamos para 1 Pedro, primeira epístola do Pedro, capítulo 1. Começando no versículo 17. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Está falando agora conosco. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Isso é importante. Não vou falar muito sobre isso, mas é importante notar isso. Uma vez que nós chamamos Ele Pai, como nós estudamos hoje, nós temos que dar honra que nós devemos dar para o Pai. E uma vez que nós chamamos Ele Pai, nós devemos andar aqui nessa terra como filhos de Deus. Versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora versículo 22. Agora que vocês purificam a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. O que nós temos? Nós temos porque Jesus, o Cordeiro de Deus, pagou o preço dos nossos pecados. E uma vez que nós reconhecemos isso, e para receber esse pagamento na nossa vida, nós devemos obedecer e viver vidas puras, imaculados, em honra, e para dar honra e glória ao nosso Salvador. Isso são as duas coisas que tem que acontecer em nossas vidas. E tudo isso é demonstrado fisicamente no Antigo Testamento, na primeira Páscoa. Por isso a Páscoa é tão importante, porque a Páscoa é uma imagem visível que nós podemos entender o que acontece espiritualmente em nossas vidas. Os israelitas, todos nós conhecemos bem essa história. Os israelitas estavam escravos por mais que 400 anos, várias gerações, não somente se tornando escravos, mas nascendo na escravidão. A vida deles era vida de sofrimento, não tinha liberdade, não tinha paz, trabalhava duramente pelos seus mestres. O seu mestre principal, o faraó, o rei do Egito, era um homem tão orgulhoso que ele achava em cima mais importante do que Deus.
o pecado, a escravidão, o orgulho do homem era tão forte que depois de 9 tentativas de liberar o povo dessa escravidão, ainda o faraó não abriu a mão para deixar ir o povo de Deus. Tinha que ser a última praga, último acontecimento que Deus fez. Essa foi a morte. A única solução é morte. Somente a morte pode separar um pecador do poder do pecado. Vou falar isso mais uma vez. Somente a morte pode separar um pecador do poder do pecado. Vamos abrir nossas Bíblias para Êxodo capítulo 12. Êxodo. Vamos ver a história da primeira Páscoa. E Êxodo capítulo 12. Começamos em versículo 1. Eu vou ler bem devagar até o versículo 14. Não vou explicar tudo. Gostaria que vocês lessem mais em casa essa história para entender a primeira Páscoa. Êxodo capítulo 12, começando no versículo 1. O Senhor disse a Moisés e Arão, essa foi depois de 9 tentativas para fazer o mestre dos escravos abrir a mão para deixar eles, liberta eles para ir prestar culto para Deus. Depois de 9 coisas horríveis, não podia se separar o povo. Tinha que ser a última. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga-me a toda a comunidade de Israel que no 10º dia, essa foi mais ou menos essa época, no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, uma para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardam-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo e pôr ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Enquanto estamos lendo, não esquece, esse cordeiro representa Jesus Cristo. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comer, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiveram. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial
que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebram-no como decreto perpétuo. Isso foi a primeira Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima. As pessoas que acreditaram em Deus, ouviram a palavra de Moisés e Arão e creram na palavra de Deus. Não somente creram e dizeram, eu aceito isso, eu acho isso vai acontecer. Mas acreditaram, creram e obedeceram. Eles pegaram um cordeiro deles, de 1 ano, sem mancha, sem defeito, inocente, guardaram dentro da sua casa por 4 dias. 4 dias, 4 é número universal, que simboliza que esse cordeiro seria o sacrifício um dia para todo mundo. Eles guardaram esse cordeiro dentro da sua casa para acostumar. Ele tinha que dar comida para esse cordeiro e depois sacrificar, depois matar. E tem que passar o sangue desse animal cobrindo a porta, a entrada da sua casa. E quando Deus mandou um anjo da morte para matar o primogênito, o primeiro que nasceu em cada casa, não faz mal, não se importa a idade, mas o que nasceu primeiro em todas as casas, incluindo entre todos os animais, ia morrer naquela noite. Dentro do Egito e também onde moravam os judeus. Qualquer judeu que não obedeceu, que não matou o cordeiro e passou o sangue, alguém naquela casa ia morrer. Muitas vezes nós falamos que eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, mas se nós não aplicamos em nossas vidas, nós vamos morrer espiritualmente. Nós não temos vida somente dizendo que eu creio. O que Deus está orando, que a nossa crença faz a gente obedecer. Eles obedeceram, todos nas nações, na nação de Israel, e todos foram salvos. E não somente salvos daquela morte, mas eles foram libertos. Finalmente, o mestre dos escravos, o mestre mau, ele abriu a mão, porque morreu, houve morte na casa dele. Ele abriu a mão e ele deixou ir o povo. E eles foram para seguir Deus lá no deserto. Essa é a Páscoa. Todos os anos, até hoje, os judeus continuam obedecendo, participando nessa primeira Páscoa. A palavra Páscoa, que eu falei, significa passar por cima, foi porque aquela noite, quem obedeceu, quem creu e obedeceu, o anjo de Deus, da morte, passou por cima das casas. E não houve morte naquela noite. Vamos agora para João. Primeiro capítulo do livro de João. Os israelitas estavam obedecendo aquele mandamento de Deus. Faz isso em celebração todos os anos. Por mais que 2000 anos, todos os anos, eles estavam fazendo, comendo e lembrando, celebrando aquela primeira Páscoa. 2000 anos depois, um dia normal, o João Batista estava cumprindo o seu mandamento, o seu chamado de Deus, batizando as pessoas dentro do Rio Jordão. E João capítulo 1, versículo 28, diz assim: tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João Batista, viu Jesus se aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora tem essa ligação
entre o Cordeiro de Páscoa e agora Jesus. O João Batista, pela inspiração de Deus, reconheceu Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, que Ele ia tirar o pecado, não somente dos judeus, mas universalmente, do mundo inteiro, mas somente para aqueles que crê e aplica o seu sangue para cobrir os pecados na sua própria vida. O João Batista reconheceu Jesus como o Cordeiro de Deus, cujo sacrifício na cruz tiraria o pecado para todos. Quem vive nesse mundo, você e eu, aquele momento, aquele acontecimento, 2000 anos atrás agora, foi o evento singular que mudou o seu destino, que mudou na sua eternidade. Nunca tem que acontecer de novo. Nós não celebramos a Páscoa lembrando a morte de um cordeiro, esperando a morte de outro cordeiro outro ano, porque eles matavam um cordeiro, todas as famílias, todos os anos por 2000 anos, e até hoje continua, esperando a libertação, não somente da escravidão pessoal, mas escravidão perpétua no pecado. Eles ainda estão esperando o Messias vir. Nós não celebramos a Páscoa nesse sentido. Nós celebramos a Páscoa lembrando o que foi feito 2000 anos atrás, da nossa libertação, da morte do Cordeiro uma vez. Ele não tem que morrer, como dizem Hebreus, repetidas vezes. Ele morreu uma vez para salvar todos, porque Ele derramou seu sangue precioso, perfeito, que tem poder para salvar todos, em todas as épocas, as pessoas que crê e aplicar o sangue na sua vida. Você já aplicou esse sangue? Já te reconheceu como uma pessoa de Romanos capítulo 3, destituído da glória de Deus por causa do seu próprio pecado? Já reconheceu o fato que sem nada acontecer na sua vida, o seu destino é morrer eternamente separado de Deus no inferno? Já reconhece e confessa que essa é a realidade da sua vida? Mas além disso, entende o fato que Deus teve um plano, não um plano B, mas um plano antes que criou o homem, para redimir, para resgatar o homem dessa situação. E esse plano vai incluir a morte do Cordeiro de Deus, Jesus na cruz, 2000 anos atrás. E nós acreditando, mas não acreditando assim que eu tenho certeza que aconteceu, mas acreditando de tal maneira que vai causar a gente fazer alguma coisa pela obediência, mudar a nossa vida, mudar a nossa visão, mudar a nossa atitude para tudo, para realmente receber Ele em nossa vida, para Ele passar por cima, no dia do julgamento, onde Ele vai dividir todos os seres humanos, para aqueles que vão morrer eternamente no inferno, e aqueles que vão viver eternamente no céu, que Ele vai passar por cima, e deixar a gente escapar essa morte, que a Bíblia chama a segunda morte. Ou tem alguém aqui hoje que ainda não fez essa decisão, que não creu assim, e ainda está vivendo, pagando o seu preço para o seu pecado. Vamos ler em 1 Pedro de novo, se isso é realidade na sua vida. 1 Pedro capítulo 2 agora. Primeiro Pedro, capítulo 2, falando de Jesus, o que Ele fez, não somente para mim, não somente para os que são crentes aqui, mas Ele sofrer nisso para você, para todos, até os piores inimigos de Deus.
Ele sofreu para eles. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, começando no versículo 22, ele não cometeu, falando de Cristo, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Nós fomos resgatados, os nossos pecados foram pagos. Jesus assumiu todos os pecados, toda a pena, todo o preço, todo o castigo de todos os pecados, de todos os seres humanos, de todas as épocas. E Ele carregou, esse foi o fardo que Ele carregou na cruz. E quando Ele morreu na cruz, morreu isso, morreu essa pena, morreu o seu fardo, morreu o seu castigo, morreu tudo com Ele, para nos livrar, para não continuar no pecado, mas para viver agora em justiça para Deus. Então, se nós não vivemos em justiça, obedientes a Deus, é porque nós estamos carregando ainda o fardo dos nossos pecados. E se nós estamos carregando o fardo dos nossos pecados, nós não entregamos isso ainda aos pés da cruz. E nós não somos libertos, nós não somos salvos, nós não temos essa vida eterna, que somente podemos receber quando nós cremos e obedecemos a Ele em nossas vidas. A Bíblia diz que nós devemos obedecer o Evangelho. Não deixa isso acontecer. Vem conhecer Jesus. Conhece Ele como o Salvador e recebe Ele como o seu Senhor da sua vida, para que Ele possa te perdoar de todos os seus pecados e transformar a sua vida. Nós, como eu falei, nós não celebramos a Páscoa na mesma forma que os judeus celebraram. Eles lembraram do passado de escravidão, sua libertação física, esperando para uma libertação e a chegada do Messias. Nós lembramos das mesmas coisas, mas conhecemos o Messias. Ele tem um nome, e é Jesus Cristo. E por isso nós celebramos. Nós não celebramos simplesmente o fato que Ele morreu como cordeiro, mas nós celebramos o fato que esse cordeiro que morreu para tirar o pecado do mundo, que Ele ressuscitou. Um Salvador que morre, Ele está morto. E uma vez que um Salvador está morto, Ele não pode salvar pessoas. Um Salvador morto não tem poder. Mas para Jesus se provar que Ele não era somente um Salvador de um povo, uma pessoa que morreu para um causa importante, para provar que Ele não era somente um homem bom que morreu para algumas pessoas, Ele ressuscitou dos mortos, provando que Ele era Deus, Ele era o Elohim, Ele era o Criador do mundo, Ele tem poder sobre morte. Ele venceu Satanás, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, para mostrar que nós também podemos vencer
os 3 inimigos em nossas vidas. É isso que nós celebramos. Isso é a Páscoa. O Cordeiro de Deus, que morreu, mas ressuscitou. Nós temos um Salvador que é vivo. Nós temos um Salvador que ouve as nossas orações. Nós temos um Salvador que conhece a sua vida. Nós temos um Salvador que sabe até os pensamentos que você pensa. Nós temos um Salvador que passou todos os problemas que nós passamos. Nós temos um Salvador que experimentou todas as emoções que nós experimentamos. Nós temos um Salvador que foi maltratado pelo mundo, para saber que quando nós somos maltratados, nós podemos falar isso com Ele, e Ele entende como nós sentimos. Nós temos um Salvador que morreu fisicamente nessa terra, para dizer para nós: eu sei como é, eu sei como é morrer fisicamente, mas pode confiar em mim, porque depois da morte tem a ressurreição, porque nós temos um Salvador que também ressuscitou. Somente nós, de todas as religiões do mundo, são religiões falsas, porque não tem Salvador. Todas as pessoas, todos os líderes, todos os profetas, todos morreram e ninguém ressuscitou. Ninguém pode dar vida, só Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Só Ele. E nós podemos crer nisso, nós podemos aceitar isso como fato, mas se não faz a gente obedecer, a nossa crença está em vão. Eu imagino as pessoas naquela época ouvindo essa mandamento que temos que, tem que pegar um cordeiro, tem que deixar ficar com a gente por 4 dias, depois temos que matar em frente das crianças e tudo, depois passar o sangue, depois cozinhar, depois comer. É muita coisa que nunca tinha que fazer antes. E se eles tivessem falado: eu conheço que, eu confio em Deus, mas é muita coisa para me fazer, vou esperar. Vocês fazem, mas eu quero ver. Chegaria a morte na sua casa. Tem muitos que pensam a mesma coisa hoje. Ser um cristão é muita coisa. Eu tenho que deixar isso, tenho que deixar aquilo, tenho que me dedicar, tenho que entregar minha vida. Tem muita coisa que eu gostaria de fazer, que depois e nós pensamos em muita coisa. E se nós continuamos pensando nessas muitas coisas, um dia vai chegar a morte eterna na sua casa. Vamos usar esse exemplo fisicamente da primeira Páscoa para aproveitar a nossa Páscoa. O Cordeiro de Deus, recebe Ele como o Senhor da nossa vida. Romanos capítulo 10, versículo 9, fala sobre a importância de crer em Jesus, de crer, receber Ele como Senhor, e de crer também na ressurreição de Cristo. Simplesmente diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essas são as condições da nossa salvação. Tem um hino antigo que diz simplesmente: crer e observar. Isso que temos que fazer. E Deus fez pela história, fisicamente, um ato que nós podemos ler e entender. 4.000 anos atrás, a primeira Páscoa, para nos instruir, para nos ensinar todas essas coisas. Enquanto a equipe de louvor vem aqui, eu quero deixar hoje à noite com uma pergunta que Jesus fez para Marta, em João capítulo 11. João capítulo 11.
João capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus, está falando com Marta, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E a pergunta que ele fez com ela é a mesma pergunta que nós devemos ver hoje à noite. Você crê nisso? Você crê nisso? De verdade, você crê nisso? Se você responde sim, o que está fazendo? Está colocando em prática? Está aplicando essa mensagem em nossas vidas, sendo transformado por Deus? Porque aquele povo, eles foram transformados por Deus. Eles foram libertos da escravidão. Eles foram livres. E livres para fazer o quê? Para procurar seu próprio caminho. Livres para seguir Deus. Essa é a única razão que Deus vai nos perdoar e nos libertar do domínio do pecado. A única razão que Deus faz isso na sua vida, a única razão para Deus livrar você do fardo, do peso, do seu pecado, é para seguir a Ele. E se nós não estamos seguindo a Ele, nós ainda somos presos, escravos ao pecado. Pensa nisso. Como Jesus perguntou, você crê nisso? Você realmente crê que Ele é a ressurreição? Que Ele tem poder de te ressuscitar dos mortos para viver eternamente com Ele no paraíso? Realmente crê nisso? Bom, mas o que está fazendo na sua vida? Vamos ficar em pé.